Pastor, eu queria que o senhor começasse lá do início, né, contando o seu testemunho. Como que o senhor chegou até a igreja? Eu nasci num lar católico, no interior de Minas Gerais, Rio Vermelho. Fui coroinha na minha infância, ajudava o padre a celebrar a missa. Sempre senti, a minha família sentiu que tinha uma vocação para a área religiosa. Chegaram até a contratar um seminário, né, que eu iria fazer para me tornar um padre. Meu irmão até chegou aí no meu lugar, que eu não fui. Na última hora eu pulei fora, que eu disse que eu queria me casar e ter uma família, né? E a gente era realmente muito católicos e amava muito a igreja. Eu não queria ir para o seminário e depois abandonar aquilo tudo. E assim cresci, mudamos para Belo Horizonte na minha adolescência, início de juventude, e ali eu conheci Jesus. Eu trabalhava numa fábrica de órgãos, teclados, órgãos eletrônicos, e um senhor chamado senhor Elbiron foi comprar um órgão, ele era da Igreja Batista. E naquela época eu estava já assim, meio desviado do catolicismo, já estava para o esoterismo e tinha uma folhinha assim, cheia de ditados, de provérbios, né, esotéricos. E ele, a partir daquela folhinha, o senhor Elbiron começou a falar de Jesus para mim e para meu irmão. E ali Deus começou a abrir o nosso coração. Eu vinha me converter, fui batizado e comecei minha vida aos 18 anos e meio, a vida na igreja evangélica. E demorei um ano e meio, aí fui me batizei, fui batizado no Espírito Santo, um chamado poderoso e aqui estamos. E como que a família do senhor ficou diante disso, né? Já que eram todos católicos, a reação foi ruim, eles Não, a entenderam? reação foi maravilhosa. Eu tive que sair de casa, fui morar fora de casa, né? Foi tão complicado que aí eu decidi que foi a primeira decisão difícil em relação a Jesus. Aí eu aluguei uma vaga num quarto, tinha uma senhora da igreja e ela me alugou um quarto do apartamento dela, uma senhora idosa, e eu saí de casa porque não tinha ambiente para viver. Hoje a maioria da minha família é convertida, só faltam dois que ainda não chegaram, né? Eu batizei a minha mãe hoje tem 92 anos, ganhamos ela aos 84, né? Meu pai, ganhei meu pai, Amém. batizei o meu pai e a maioria dos meus irmãos somos uma família numerosa. Graças a Deus todo mundo praticamente caminhando com Jesus. Amém. E isso que o senhor saiu de casa, o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Aí eu tinha uns 18 anos e meio para 19 por aí. O seu irmão se converteu também com Converteu você? primeiro que eu. E ele também precisou sair de casa? Não, ele converteu, mas logo em seguida se casou. Ah, sim. E eu fui tocado por Jesus no chá de panela do casamento dele, porque eu não ia à igreja, né? Eu fui criado num catolicismo bem radical. Eu trabalhava com um padre chamado Raimundo Antônio de Lisboa, português. Cara, super caráter, né? Até hoje, assim, é difícil encontrar uma pessoa como ele. Mas ele odiava crente. Então, quando o pastor da Assembleia de Deus tinha um alto-falante lá no interior, né? Aqueles alto-falantes de metal, começava o culto, ele ficava. Hoje eu sei o que que é, né? Mas ele ficava transformado dentro da sacristia e xingando. E eu fui criado dentro desse ambiente. Então, para mim, crente era uma coisa Você ruim, né? também cresceu com essa resistência. Cresci. Mas quando meu irmão foi se casar, eu fui no chá de panela dele. E ali, o pastor de Jair Guerra, que hoje já está com o Senhor, grande homem de Deus, igreja Filadélfia, Brasília, né? Ele, na época, pastoreava essa igreja em Belo Horizonte, que eu estava. E ele abriu a Bíblia no meio do chá de panela da festa e leu João 14,6. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele momento o Espírito Santo entrou dentro de mim. Porque o Espírito Santo ele está sobre todas as pessoas, né? Sobre toda a carne. Essa pessoa que nos assiste agora, o Espírito Santo está sobre ti. Ah, mas eu já sou crente. Ele continua sobre ti, mas agora também está dentro de ti. Porque o crente ele é meio binário, né? Se ele crê que o Espírito Santo está dentro dele, ele já não crê mais que está sobre ele. Se crê que está sobre, não crê que está dentro. Mas, na verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós, está sobre nós, está na nossa frente, atrás, como se você estivesse em uma redoma, né? E ali o pastor começou a ler o João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele momento o Espírito Santo entrou dentro de mim. Meu coração começou a acelerar, a bater forte. Ali foi uma clareza assim. Jesus é o caminho. Você aceita andar no caminho. Aí você conhece a verdade.
e você experimenta a vida. Era um processo aquilo, não era um versículo. Aquilo foi claro para mim, é um processo. E nisso, essa doideira assim, quando eu me dei por mim, como dizem lá na roça, né? Eu já estava caminhando para frente para aceitar Jesus. Tremendo, suando, sendo liberto. Tua primeira grande experiência com Jesus, Foi. né, pastor? Mas aí eu não fui para a igreja de imediato, por quê? Perdão. Porque eu tinha muita resistência. Mas em seguida, passou 1 ano e meio, eu cheguei à conclusão que eu havia me convertido naquele dia. Eu voltei para a mesma igreja, procurei o pastor Hilton Quadros, que me discipulou. Logo em seguida me batizei. E na semana seguinte já fui para a praça, em frente à rodoviária de Belo Horizonte, pregar a minha mensagem poderosa.